Estudo Bíblico Êxodo 13, versos 1 a 16. A consagração dos primogênitos. Se os israelitas completaram sua comunhão com Jeová na Páscoa e celebraram o começo de sua posição divina na festa dos pães asmos, as consequências ininterruptas da sua filiação divina, eles as transmitiram na santificação dos primogênitos. Assim como o Egito foi ferido por Deus nas pessoas dos seus primogênitos, Israel foi consagrado a Deus em seus primogênitos. Verso 2: Consagra-me todo o primogênito. Já que os primogênitos dos homens e animais de Israel não tinham sido tocados pela 10ª praga, era apropriado que estes fossem colocados à parte como especiais para Deus. Observem a ênfase conclusiva. É meu. Outras instruções foram dadas na lei em relação aos primogênitos, depois que receberam o território designado. Versos 11 a 16. Essa exigência divina estava intimamente ligada ao dia da partida. Capítulo 12, verso 51, naquele mesmo dia. E a festa do pão não levedado, verso 3, deste mesmo dia. E verso 4, hoje, mês de Abibe. Veja Lucas 2, 7, onde Cristo é chamado de primogênito de Maria. Versos 3 a 10. A lei, já transmitida a Moisés, foi agora proclamada ao povo. Capítulo 12, versos 15 a 20. Uma explicação adicional ligou a partida deles à promessa divina de entrar e residir na nova terra, onde a comemoração do Êxodo aconteceria pela observação anual de 7 dias de festa. Novamente, a oportunidade pedagógica que apareceu não deveria ser desperdiçada. Versos 8 e 16. Assim também Jesus usou a ocasião em que produziu por milagre pão para os famintos, para ensinar que ele é o pão da vida. João 6, 51. Verso 8. Como já foi mencionado no capítulo 12, versos 26 e 27, a Páscoa deverá ser contada aos filhos de geração em geração. Uma aplicação personalizada da ação de Deus pertencia à primeira geração que viveu o Êxodo. As gerações seguintes apenas podiam dizer por nós, quando nós, no sentido de nosso povo, mas sem perder o significado de como Deus realizou algo tão importante na história do povo. A explicação da palavra de Deus no lar sempre foi a base da vida religiosa do povo de Deus no passado e sempre deverá ser o fundamento da sociedade cristã de hoje. Os chefes dos lares devem ser sacerdotes e profetas, de certo modo. Verso 9. O que fora originalmente dado como uma metáfora, tornou-se mais tarde para os judeus uma ordem literal. Esta passagem, juntamente com os versos 11 e 16, Deuteronômio 6, de 8 a 9 e capítulo 11, versos 13 e 21, era escrita em pequenos rolos, colocados em pequenos invólucros de couro atados à testa e ao braço esquerdo, quando o Shema, base da fé judaica, era recitado. Eram os tefilim ou filactérios, proteções, do judaísmo posterior, aos quais o Senhor Jesus se referiu ao criticar as exibições ostensivas de piedade dos fariseus. Mateus 23, 5. Mas será melhor, obviamente, guardar estes ensinamentos no pensar, entre os olhos, no agir, na tua mão, e no falar, na tua boca. Ou seja, guardá-los no coração. Provérbios 3, 3 e 6, 21. É isto que, na sua linguagem pitoresca, a Bíblia quer dizer. Verso 11.
Muitas das instruções dadas no deserto depois da saída do Egito eram aplicáveis à vida em Canaã. O povo não podia receber a dádiva de uma terra ideal antes de aprender o modo de usar um território nacional independente. Verso 12. Todos os primogênitos de Israel, inclusive os animais, teriam morrido no Egito se não fosse o sacrifício específico ordenado por Deus, que os separou para a salvação. Então, para o resto da história de Israel, o povo tem de estar cônscio de que, se não fosse a misericórdia divina, nada de precioso lhe restaria. Essa palavra apartar não é a palavra costumeira para separar, mas a palavra usada para descrever a prática pagã de sacrificar os filhos aos seus deuses. 2 Reis 16:3 e Ezequiel 20:3. Pode ser que o Senhor usou esta palavra propositadamente para tornar clara a diferença entre essa dedicação e a dos pagãos. Ver Lucas 2:23. Verso 13. Jumenta era o único animal do que os israelitas normalmente possuíam, que era ritualmente imundo, não seria aceitável nem para sacrifício, nem para comida. Por isso era preciso substituí-lo com um cordeiro. O primogênito dos homens seria redimido com prata, como o povo seria mais tarde informado, Números 3:47 e 18:16. Será desnucado. Isso não envolvia o derramamento de sangue e não era um sacrifício. Verso 14. Que é isso? Tal como o ritual da Páscoa, capítulo 12, versos 26, 27 e 13, verso 8, a consagração dos filhos primogênitos servia para relembrar a Israel de sua redenção do Egito, de maneira que não se perdessem nas gerações futuras essas experiências com Deus vivenciadas pelos judeus. Verso 15. O que é dito nesse versículo é um tipo de credo, curto para resumir os acontecimentos do Êxodo, assim como foram previstos em 4, 22, 23 e que era ensinado de geração a geração. Gerações subsequentes também seriam redimidas, ou através da vida consagrada dos levitas escolhidos por Deus em lugar dos primogênitos de todo Israel, Números 3, 11 a 13, ou através do preço da redenção de 5 ciclos, número 3, 46, 51. Verso 16. Como foi mencionado no comentário do verso 9, era propósito de Deus que a festa e a consagração, não pequenas caixinhas, servissem de lembrete para a mão e o coração. Verso 17 a 22. Deus guia o povo pelo caminho. Verso 17. A descrição da viagem, que começou em 12:37, continua agora. Viajantes que saíam do leste e do noroeste do Egito tinham duas boas opções: o caminho do mar ou o caminho de Sur. A primeira rota, a mais direita e a mais curta, era pontilhada por fortalezas egípcias que monitoravam chegadas e partidas para o Egito. Um pouco mais ao norte, o território filisteu também apresentava uma ameaça militar. A falta de preparo físico e emocional de Israel para a batalha eliminava a primeira opção de qualquer modo. Deus havia dito a Moisés para guiar o povo a Horebe ou Sinai, o monte de Deus, ou seja, Moisés não os levaria imediatamente a Canaã. Verso 15. O que é dito nesse versículo é um tipo de credo curto para resumir os acontecimentos do Êxodo, assim como foram previstos em capítulo 4, versos 22 e 23, e que era ensinado de geração a geração. Gerações subsequentes também seriam remidas,
ou através da vida consagrada dos levitas, escolhidos por Deus em lugar dos primogênitos de todo Israel, Números 3, 11 a 13, ou através do preço da redenção de 5 ciclos, Números 3, 46 a 51. Verso 16. Como foi mencionado no comentário do verso 9, era propósito de Deus que a festa e a consagração, não pequenas caixinhas, servissem de lembrete para a mão e o coração. Versos 17 a 22. Deus guia o povo pelo caminho. Verso 17. A descrição da viagem, que começou em capítulo 12, verso 37, continua agora. Viajantes que saíam do leste e noroeste do Egito tinham 2 boas opções: o caminho do mar ou o caminho de Sur. A primeira rota, a mais direta e mais curta, era pontilhada por fortalezas egípcias que monitoravam chegadas e partidas de e para o Egito. Um pouco mais ao norte, o território filisteu também apresentava uma ameaça militar. A falta de preparo físico e emocional de Israel para a batalha eliminava a primeira opção. De qualquer modo, Deus havia dito a Moisés para guiar o povo a Horebe ou Sinai, o monte de Deus. Capítulo 3, verso 1. Ou seja, Moisés não os levaria imediatamente a Canaã. Capítulo 3, verso 12. Verso 18. Deserto perto do Mar Vermelho. O termo hebraico Yam Suf é usado para designar o Golfo de Acaba, capítulo 23, verso 31. O Golfo de Suez, capítulo 10, verso 19 e Números 33, 10. E também o corpo de água cruzado por ocasião do êxodo. Os eruditos sugerem que o termo pode significar Mar de Juncos ou Mar do Fim. O Mar Vermelho do Êxodo é provavelmente um dos lagos amargos ao norte do Golfo de Suez. Talvez fosse a extensão sul do atual Lago Menzalé. Evidências arqueológicas sugerem que os lagos amargos estiveram na antiguidade unidos ao Golfo de Suez e que ali havia lugares rasos. A dificuldade de localizar com precisão outros nomes associados com a travessia do Mar Vermelho, veja capítulo 14, verso 2, tem causado muito debate a respeito do local da travessia. De modo geral, 4 pontos de vista surgiram. O local situava-se, primeiro, na região nordeste do delta, mas isso teria sido, na verdade, o caminho do mar e não teria implicado 3 dias de viagem a partir de Mara. Capítulo 15, versos 22 e 23. 2. Na ponta norte do Golfo de Suez. Mas isso exclui a entrada no deserto de Sur. Capítulo 15, verso 22. Terceiro, nas proximidades do lago Tinsá ou na extensão sul do atual lago Menzalé. Porém, provavelmente, mais do que 3 dias a partir de Mara. E quarto, na região dos lagos amargos, satisfazendo em termos de geografia e tempo todas as objeções às outras opções. Verso 19. Em cumprimento ao seu dever e responsabilidade solenemente jurados, Gênesis 50, 25, os israelitas levaram o esquife de José consigo. Cerca de 360 anos antes, ele havia predito o dia em que Deus efetuaria o êxodo. As instruções dadas por ele sobre o transporte dos seus ossos para a terra prometida indicaram o quanto ele tinha certeza a respeito da ida de Israel para Canaã. Gênesis 50, 24 a 26
e Hebreus 11, 22. Após os anos de peregrinação pelo deserto, os restos mortais de José chegaram ao seu lugar derradeiro de descanso em Siquém. Josué 24, 32. Verso 20. Etã, a entrada do deserto. O nome hebraico desse lugar pode ser uma transliteração do egípcio Katen, que significa fortaleza. Uma fileira de fortalezas se estendia do mar Mediterrâneo ao Golfo de Suez. Veja a nota no verso 17. Mesmo que o local permaneça desconhecido, é impossível de ser precisado. Certamente era um lugar na fronteira da área desértica do leste do Egito. Os israelitas acamparam-se em Etã, de onde naturalmente recuaram. Capítulo 14, verso 2. Verso 21. Nuvem e fogo. Símbolos costumeiros da presença imediata de Deus. Capítulo 3, verso 2, 33, versos 9 e 10, 40, versos 34 a 38, Números 9, de 15 a 22, 11, 25, Salmo 99, 7 e 105, 39. Deus não somente está presente, mas também guia Israel dia e noite mediante a sua presença. Era uma coluna só, que de dia era de nuvem e de noite de fogo. Capítulo 14, verso 24. Estava associada ao anjo de Deus. Capítulo 14, verso 19 e 23, versos 20 a 23. Ou ao anjo da presença de Deus. Isaías 63, 8 e 9.